Abra a tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, Romanos, capítulo 5. Aleluia. Leiam Romanos nesse tempo, queridos. Antes de ler, eu queria falar algo aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, a grande maioria, ele já tinha passado por aquela cidade, ele já tinha fundado uma igreja ali, aberto uma obra. E o apóstolo Paulo, ele nunca pastoreou nenhuma igreja, então ele ia abrindo igrejas, ele ia abrindo obras, e depois ele passava instruindo cada uma delas. E quando Deus mostrava a ele, sim, ele levantava pastores, e a obra ia crescendo de uma maneira que não tinha como controlar. Eu creio que nesse tempo a igreja já cresceu muito, quem crê nisso? Mas fala para o teu irmão, chegou o tempo que mais do que crescer, nós iremos nos posicionar debaixo da graça e da vontade do Rei. Quem está entendendo isso, diga amém. Então essa carta, ela mexe comigo, porque o apóstolo Paulo estava indo levar uma oferta a Jerusalém, e ele para em Tessalônica, e ele vai e escreve uma carta direcionada a Roma, e ele ainda não tinha nem pisado naquela cidade, uma cidade com 1 milhão de pessoas naquela época. Então o Espírito Santo falou comigo essa madrugada. Essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo, como todas que está aqui nesse livro sagrado. Mas quando o Espírito Santo estava inspirando o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo a Roma, mas ele não estava escrevendo para uma cidade que ele conhecia. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu creio que o Espírito Santo estava dizendo: essa carta vai chegar em Jacareí em 2023. Então, para mim, é uma das cartas mais poderosas para o dia de hoje, porque ela revela o desejo do Pai para a sua igreja, e o posicionamento e a intenção da sua igreja, e a revelação da identidade da igreja de Cristo. Pergunta para o teu irmão com todo amor: você sabe quem você é? Você sabe quem é o teu Pai? Você sabe o que Ele fez por você? São perguntas simples, mas quando você entende, tudo começa a mudar e tudo faz sentido. Então eu quero ler com você Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Fala essa palavra, nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Fala assim: a paciência, esperança. Mas fala assim: antes da esperança tem a experiência. Segura aí. E a esperança não traz confusão. 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios.
Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Diga graças a Deus. Queridos, eu quero falar sobre um caminho para o sucesso. Esses filhos amados aqui escolheu um caminho para o sucesso. Eles escolheram morar no céu por toda a eternidade. E só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Não é a igreja IP. Não é a igreja A, B, C. É Jesus Cristo o caminho. A pessoa pode estar dentro da igreja, cultuar a vida inteira e não escolher esse caminho. Porque Jesus não é só o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E o batismo é a escolha do senhorio dEle. É aceitar Ele como seu Senhor. A partir de agora, não sou eu mais que dou ordem na minha vida, mas agora eu escolho viver a vontade do meu Pai. Jesus, quando foi batizado, ele saiu do Jordão e ele foi batizado com 30 anos, porque o judeu precisava ter 30 anos para ser reconhecido como alguém que escolhe por si. Para o judeu, os 30 anos significa maturidade, ele já é maduro, ele já é consciente das suas escolhas. Por isso, um judeu antes dos 30 anos, ele não pode fazer muitas funções numa sinagoga. Então, quando ele chega a 30 anos, o judeu se conhece, agora ele tem maturidade, ele reconhece os seus atos. Então Jesus espera estar com 30 anos para tomar essa atitude, para revelar para nós hoje, que ele escolheu não mais fazer a vontade dele, mas agora a vontade do Pai. Então quando ele sai das águas, ele vai para o deserto. Quem quer ir para o deserto? Vocês querem? Ninguém quer ir para o deserto. Mas ele estava nos mostrando que agora não era mais a vontade dele, agora era a vontade do Pai. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos. Ele está nos instruindo sobre a justificação. Você e eu, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados. E esse ato representa que eu aceito o senhorio dele. Então, quando eu aceito o senhorio dele, ele me justifica. E talvez você não tenha consciência do que é essa palavra. O que você acabou de ler no versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que pagar a sua dívida, Ele te justificou. Você não entendeu ainda. Quando você é perdoado, quem é perdoado aqui? Levante a mão. Ele pagou a tua dívida. Eu estava devendo no banco, então alguém veio, qual é a dívida dele? É tanto, foi pago. Isso é ser perdoado, mas justificado é mais do que isso. Ele, além de pagar a sua dívida, agora ele depositou um dinheiro na sua conta, e você, além de não dever mais nada, você tem crédito com ele. Filhos, entenda isso. Isso é ser justificado. Isso é o sacrifício que ele fez. Ele está nos ensinando aqui. Você pode fazer alguma coisa boa para alguém que é bom? Sim. Amar quem te ama é fácil.
retribuir a quem te dá é fácil, mas ele está falando assim: mesmo eu e você sendo pecadores, aleluia, sendo infiéis, inimigos, ímpios, ele morreu por nós, ele nos justificou, ele nos perdoou. Então não tem a ver com as suas obras, não tem a ver com o que você fez, a justificação veio dele, aleluia, ele te justificou, Jesus Cristo te justificou. Então não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com as suas obras, é por meio de Jesus, quando você não merecia, aleluia. Hoje eu me emocionei nesse lugar, irmãos, porque Deus falou comigo. Hoje pessoas param para te ouvir. Meu Deus, há anos atrás, irmãos, antes de eu tomar essa atitude, eu vivia uma vida desgraçada. Eu achava que era feliz com os prazeres que o mundo pode proporcionar. Então Deus me fez lembrar essa manhã, e eu preciso repetir isso, que há 15 anos atrás, num domingo como esse, de manhã, eu estava lá, num bar, Juninho, bebendo, um jovem. Então as pessoas passavam e olhavam e diziam: ih, aquele ali vai morrer cedo, que miserável, passou a madrugada inteira, de sábado para domingo, bebendo, olha a situação dele. Então Jesus olhou para mim, eu sendo ímpio, aleluia, eu afundado no pecado, eu sendo inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que quando você é amante do mundo, você é inimigo de Deus. Então eu estava lá naquela vida desgraçada, mas ele disse: eu te perdoo, eu quero você, eu te aceito, filho. Então ele me pegou pela mão, aleluia, ele pagou a minha dívida, e agora ele colocou o crédito em mim, porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, pelo amor de Deus, cuidado com os seus créditos. Deus não te salvou pelos seus méritos, mas Ele te salvou além dos seus deméritos. Ele te justificou, filho. Ei, está pago, está tudo pago. Só deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Então você foi justificado, e isso nos traz paz. Olha para mim, quando eu olho para o meu passado, sabe o que eu tenho, filhos? Paz. Porque quando eu desci essas águas, Ele pegou o meu passado e jogou no mar do esquecimento. Então isso gerou em mim paz no passado. E sabe o que eu tenho hoje? Quem quer saber, diga amém. Graça. E sabe o que eu vou ter amanhã? Glória. Aleluia. Olha para mim. Paz no passado, graça no presente e glória no futuro. A graça dele está sobre você hoje. E graça é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos o que Ele fez, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi de graça. Eu fico tão triste, irmãos, tão triste, quando eu vejo as pessoas querendo confete na igreja, as pessoas querendo colocar a assinatura delas embaixo da assinatura de Jesus. Ah, meu Deus, se converta, igreja, pelo amor de Deus, é tudo dele, por ele, para ele. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Foi Ele que morreu naquela cruz, e foi Ele que ressuscitou.
você faz, se você não fizer, outro vai fazer. Se você não clamar, as pedras vão clamar, aleluia. Ontem nós estamos num churrasco, churrasco bom, hein? Confraternização, e nós estávamos adorando Jesus, e de repente um bebê, o Telzinho, Alice falou que o Telzinho, ele é pequenininho, fofinho, do cabelo enroladinho. Então o Telzinho levantou e ficou assim no meio, assim, ó. E a mãe dele olhou assim, ah lá, pastor, ele é assim. Eu falei, filha, quando eu vejo isso, eu lembro daquela passagem de Jesus dizendo, se eles não clamar, as pedras vão clamar. O Telzinho tem 3, quem me ajuda? 3? 2. Ele não tem religiosidade. Ele levantou no meio do churrasco, foi para o meio da roda e começou a adorar. Deus está procurando as crianças, porque Ele diz que o reino é das crianças. O nosso problema é que nós sabemos demais. Nós temos muita preocupação com a nossa reputação. Ei, Deus não está querendo a tua reputação, Ele está querendo o teu caráter. Porque você pode ter uma baita de uma reputação perante os homens, porque reputação é quem você é perante os homens, mas caráter é quem você é perante o Senhor, seu Deus. Então Ele está nos forjando para extrair de nós o caráter de Cristo. Então Ele continua dizendo, nas atribulações, fala assim, nas atribulações. Coloca o 3 para mim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Fala assim, gloriar na tribulação. Não é algo estranho de ouvir? Não é algo complicado de digerir? Você glorificar no meio da tribulação, você glorificar no meio de uma enfermidade, você glorificar diante de uma porta fechada, você glorificar diante de um não é difícil, sim ou não? Isso parece masoquismo, mas nós não vivemos um masoquismo, nós vivemos um cristianismo. Então o apóstolo Paulo, ele nos instrui através dessa palavra, filho, preste atenção, se glorie no meio da tribulação, porque eu preciso tirar algo dentro de você, que só no meio da tribulação que eu vou conseguir extrair. Uau. Então, ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Entenda isso, não é para você festejar as derrotas, mas é para você se alegrar em meio às lutas, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Eu poderia pregar para vocês que a partir de hoje a sua vida vai ser um mar de rosas, é mentira. Se estava ruim, vai piorar. Quer desistir? É com vocês. Mas eu te garanto, Ele estará com vocês todos os dias da vossa vida. Então desculpa, irmãos, não é só vitória, é batalha, é luta, é guerra, mas Deus está dizendo, glorifique no meio da tribulação. Coloca o 3 para mim. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que eu repeti 3 vezes? Porque eu quero que entre no teu coração. Porque você vai precisar dessa palavra nos dias de tribulação, nos dias de tribulações terríveis. Você vai precisar dessa palavra, e você vai começar a glorificar o Deus Todo-Poderoso, porque nas tribulações você vai produzir paciência. Fala assim, tribulação
Sabe o que quer dizer essa palavra no grego? Prensa. Olha a mão de Deus, ó. Essa palavra no grego quer dizer oprimido, esmagado. Por isso Jesus chega num lugar chamado Getsemane. Esse lugar quer dizer prensa de azeite. Jesus precisava ser oprimido, prensado, para extrair de dentro dele a paciência, para salvar cada um de vocês, vocês são difíceis demais. Você acha que isso é fácil? Ah, não. Mas ele teve paciência. Ele está te ensinando a extrair essa paciência aí. E por isso ele está dizendo, comece a glorificar no meio da tribulação, porque aí sim vai sair de dentro de você uma paciência que você não tem. Ah, meu Deus do céu. Então, essa palavra no grego quer dizer comprimido, pressão, esmagado, e seja nos sentimentos e nas circunstâncias, irmãos. Ninguém fica feliz com o problema, porém Deus usa essa tribulação como um instrumento pedagógico. Ei, você não precisa ficar feliz no meio da tribulação, mas Deus está usando isso e está dizendo para você: glorifique mesmo doendo, glorifique mesmo sendo pressionado, glorifique mesmo que está machucando, glorifique. Por quê? Porque eu estou te ensinando. Quem aqui teve um professor muito duro e que você aprendeu muito? Eu lembro, não vou falar o nome porque vai que está assistindo, né? Eu tive, irmãos, e como valeu a pena. Ei, prefira ser prensado pelas mãos de Deus, prefira sofrer nas mãos de Deus do que ter alegria longe de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Não saia das mãos de Deus por nenhum instante de segundo. Se com Cristo padecemos, com Cristo seremos glorificados. Oh, aleluia! Então as mãos dele estão sobre você. Então fala assim: na tribulação, todos na tribulação, Deus me espreme, me pressiona, mas extrai, aleluia, dentro de mim a paciência. E você precisa dessa paciência para viver o que Deus tem preparado para você viver, queridos. Essa paciência, no grego tem dois nomes, e desculpa que o meu grego não é tão bom assim. Lá no Silva Prado não tinha grego, irmãos, desculpa. Tem dois significados e um é huipomone, e esse é paciência com circunstâncias. E a outra palavra grega também é macrotimia, que é a paciência com pessoas. Então, quem conhece alguém aqui que não tem paciência com pessoas? Tem pessoas, irmãos, que ela ia se dar bem no mundo se não tivesse mais ninguém no mundo, só ela. Não olha para o lado agora, pelo amor de Jesus. Me arruma a briga aqui. E tem pessoas que ela se dá bem com pessoas, mas ela não tem paciência com circunstâncias, né? Tem pessoa que está dirigindo, se transforma, irmãos. Fala: ei, vamos orar para você. Não pode sofrer uma fechada já esquece que é crente, né? Deus fala, eu sei que Ele fala. A pessoa fecha o C, xinga o C, e você vai ver lá, presente de Deus. Fala: eita, tem boi na linha, lembra dessa expressão? Linha cruzada aí.
Fogo estranho. Irmãos, essa pressão, ela tira uma paciência de você, que você vai conseguir ter com as pessoas e com as circunstâncias, porque Ele está acima de tudo isso. Então, quando você está sendo pressionado, Deus está te treinando a ser paciente com as pessoas, porque Ele precisa. Eu estou falando de um homem que se fez menino, mas que era Deus. Isso é tão complexo. Diz que todo menino quer crescer e se tornar homem. Todo homem quer se tornar rei. E todo rei quer se tornar Deus. Mas ele é Deus. Ele foi se despindo da sua glória e nasceu de uma virgem como um menino. Olha a paciência que ele teve. Aquele que tem todo o conhecimento, porque ele tem toda a onisciência dentro dele, ele tinha que parar para escutar um pescador, para lidar com alguém que nunca estudou. Ele tinha que ter a paciência de deixar o dinheiro do ministério dele com alguém que ia roubar e atrair. Meu Deus! E por que você se diz cristão e não tem paciência com teu irmão? Se você é cristão, Jesus Cristo é a sua referência. Tem que ser. Então, pastor, eu não estou aguentando, estou sendo pressionado. Glória a Deus, Deus está extraindo algo bom aí, chamado paciência. Então fala assim: tribulação produz a paciência. Sabe, queridos, Ele quer que você seja pleno na sua paciência. Ele quer que você seja moldado ao caráter de Cristo. Jesus foi moldado, Jesus sofreu. Ele disse, em um momento, estava tão pressionado, ele estava no lugar da prensa, ele disse: se possível, afaste de mim esse cálice. Quem leu isso? Mas ele estava extraindo aquilo que ia chegar 2000 anos depois até você. Fala para o teu irmão: Jesus teve paciência com você. Mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo ruim, mesmo você sendo inimigo de Deus, Ele está dizendo aqui, Ele teve paciência com você, Ele acreditou em você, aleluia. Diga para o teu irmão: sorria no meio das tribulações, porque vai valer a pena. Amém? Portanto, a escola do sofrimento é quando o Espírito Santo forja em nós o caráter de Cristo. Por isso, irmãos, deixa eu liberar uma palavra para o teu espírito. Levanta a mão, só quem quer receber. A partir de hoje, pare de murmurar, pare de reclamar, comece a glorificar em meio às tribulações. Você vai ver o que vai acontecer, você vai ver, aleluia. Ele vai mudar histórias, Ele vai mudar decretos, oh glória. Sabe, aprenda a ter paciência. Vira para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Vira para ela, vira para ele, vira. Olha bem. Enxerga aí uma obra em construção, queridos. Não está pronto. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos a obra pronta. Nós vivemos em um tempo imediatista, sim ou não? A lanchonete que mais vende lanche do mundo não é o melhor lanche, mas é que em 2 minutos está pronto o seu lanche. Entendeu?
E Deus, olha para mim, Ele enviou Jesus não para vencer, não para vencer rápido. Jesus não venceu imediatamente, Jesus venceu definitivamente. Então a sua vitória na cruz produz vida até hoje em nós. É isso que nós lemos aqui. Então fala assim, a paciência me coloca no lugar que Deus deseja. E agora sim, a paciência gera em nós a experiência. Eu falei que o tema da mensagem de hoje é um caminho para o sucesso. Fala o caminho. Primeiro eu sou tribulado, pressionado. Depois, Ele tira de mim a paciência. E agora, Ele tira a experiência. Ei, preste atenção. Deus está chamando os filhos maduros nesses dias. E a experiência você não adquire, você vive. Não tem como você fazer um curso para ser experiente, não tem como você estudar para ser experiente, você só vai ser experiente em certa área se você passar por aquilo. E Deus quer que você seja experiente e você não quer passar. Ele está falando, acorda, você tem que passar, porque eu preciso usar você, filho de Deus. Eu te escolhi, eu te chamei, aleluia. E eu não te escolhi para você simplesmente, eu te escolhi para alcançar uma multidão. Então a experiência vai gerar isso. Eu quero dar um exemplo para você. Davi estava diante da maior oportunidade da sua vida. Olha para mim. Seu pai Jessé fala assim: ô Davi, leva uma marmitinha para os seus irmãos na guerra. Ele falou: opa, deixa comigo. Leva um queijinho. Quem gosta de queijo aqui? Davi estava levando. De repente, a Bíblia diz em 1 Samuel 17, depois você lê na sua casa, que os exércitos estavam preparados, alinhados, um de frente do outro. Então estava tudo preparado, só que tinha um gigante do lado dos filisteus, que ele ia na frente, e ele afrontava, não tem um que tem coragem de me enfrentar. E a Bíblia diz que o exército de Israel, o grande exército de Israel, tremia e temia de medo e corria. Então Davizinho foi lá na frente. Os baixinhos são tupetudo, né? Aí ele foi lá. O que está acontecendo aí? Aí entregou a marmitinha, os irmãos, sai daqui, menino. O que você quer aqui? Você era para você estar cuidando das ovelhas. E a Bíblia diz que ele já tinha colocado alguém para cuidar das ovelhas. Porque o Filho de Deus não faz nada de uma forma negligente. Meu Deus, Deus está falando aqui. Ele deixou lá, ele falou assim para os irmãos: não, fica tranquilo, já tem alguém cuidando das ovelhas. O que esse cara está falando aí? Deixa eu falar do meu jeitinho aqui. Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Ele nem tem aliança. Eu tenho. Então, os soldados começam a dizer: aquele que vencer Golias, o rei vai dar a mão da sua filha em casamento. Meu Deus. Sua família nunca mais vai precisar pagar imposto. Ele falou: opa. Aí ele pergunta para outro soldado, ele não acredita no primeiro: é verdade mesmo que o rei vai dar? O que o rei vai dar? A mão da sua filha em casamento, e a sua família nunca mais precisará pagar imposto. E além disso, eu ainda vou cortar a cabeça daquele que está afrontando o Deus de Israel. É comigo. Ele estava diante da maior oportunidade da sua vida. Olha Deus curando alguém. Você está diante da maior dificuldade da sua vida, quando você está diante de um gigante, você quer correr do gigante. Você quer se esconder, e Deus está falando: não, eu vou te promover. Ele estava diante da maior oportunidade. Preste atenção, para você ser rei, você precisava ser filho de rei. Você precisava entrar na linhagem real. Como que ele ia entrar se ele não era filho de Saul?
Mas se ele casasse com a filha de Saul... Ei, olha o que Deus vai fazer em 2024, eu já estou sendo profeta agora. Ele vai alinhar você e vai colocar você em circunstâncias, em lugares, e vai te aproximar de situações para mudar todo o destino da sua vida. Ei, olha aqui, eu estou vendo um alinhamento, claramente, um alinhamento que Deus vai fazer na sua vida. Então, essa experiência de Davi como um menino, ele fala assim: eu vou falar com o rei. O rei, deixa eu enfrentar. O rei falou: Davi, você é um menino. Ele, a vida inteira, ele é soldado de guerra. Você é só um menino. Olha para mim, olha a experiência. Rei, deixa eu contar a minha experiência. Um dia, um urso tentou pegar uma ovelha minha. Eu matei o urso. Outro dia, um leão tentou pegar uma ovelha lá do meu rebanho. Eu também matei o leão. E ele não fala no singular não, ele fala no plural, ursos e leões, aleluia. Eu tenho experiência, rei, eu posso ser novo, mas eu não vou perder essa oportunidade, porque aquele que matou o urso e leão vai derrubar esse gigante também. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui, você já derrubou ursos e leões, e agora você está com medo desse gigante. Não tema, filho de Deus. Oh, aleluia. Então é experiência, fala experiência. Experiência não se aprende, experiência se vive. E a experiência te fará pular etapas. Recebe essa palavra? A experiência te fará pular etapas. O seu sofrimento de hoje, aleluia, vai fazer você pular anos amanhã. Se eu estivesse pregando para empresário aqui, eles iam ficar felizes da vida. Se o empresário levar 50 anos para construir o império, ele quebrar, eu posso te garantir que depois em 10 anos ele constrói o mesmo império. Porque ele já sabe o caminho. Você está entendendo ou não? Essa experiência, essas marcas que as tribulações estão deixando em você, vai te dar autoridade amanhã, porque o seu amanhã será glorioso. Mas eu vou encerrar porque você já está cansado. Essa é a hora que você fala: tudo mentira. Mas eu vou encerrar, fala assim: a experiência produz esperança. Coloca para mim Atos 1:9, do 9 ao 11. Olha para o céu. Um dia os seus discípulos estavam olhando para o céu, porque o Salvador do mundo estava ascendendo ao Rei, ao Pai. Então Jesus, o homem, 33 anos e meio com eles, ensinou tudo para eles, operou todos os tipos de maravilhas e milagres, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, levantou os paralíticos, aos pobres ele anunciou que era chegado o reino dos céus. Ele disse algo para a igreja de Jacareí: vocês em meu nome farão as obras que eu fiz, e ainda maiores que eu fiz. Então os seus discípulos estavam olhando. Ei, olha para mim. A esperança deles estava subindo, a esperança deles estava indo embora. Então a Bíblia diz que quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Põe no 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. Pula. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Continua.
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aonde está a tua esperança, meu amado? Ele disse que da mesma forma física que ele subiu ao céu, a Bíblia diz que ele voltará. A minha esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colossenses 1:27. Cristo em nós, a esperança da glória. Se coloque de pé, eu quero orar e nós já vamos para o batismo. Eu estou tão feliz, porque Ele nos ensinou um caminho hoje. E quem vai perseguir esse caminho, diga amém. Quem vai entrar nesse caminho, diga glória a Deus. Esse caminho é Jesus. Ele está dizendo, nesse caminho você vai ter tribulações, mas essa tribulação vai tirar de você uma paciência que você não tinha. E essa paciência vai gerar uma experiência, e essa experiência, a esperança. Sabe o que Deus me mostrou? Quem quer saber, diga amém. Que o inimigo está querendo roubar a esperança hoje dentro da igreja. As pessoas estão no automático, por causa do imediatismo, por causa das mentiras propagadas, por causa das circunstâncias e situações. Então elas estão perdendo a esperança. Mas olha para mim, a esperança é que Ele está voltando. Cristo em nós é a esperança da glória. Tudo que nós passamos vai gerar esperança. Qual é a esperança? Não importa o dia de amanhã, eu sei que em breve Ele está voltando. Então todo dia eu acordo e digo, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Ele estará vindo em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai enviar os seus anjos vão tocar aqueles que morreram em Cristo, e eles vão ressuscitar. Então será o maior encontro da história. Ele vai ressuscitar aquela mãe que morreu, e vai falar, mãe, vai lá encontrar o seu filho. E os anjos vão pegar você pela mão, e vão te levar numa velocidade, e você vai passar o primeiro céu, esse que você vê. Você vai acender o segundo céu, o céu sideral, aquele que os olhos nus não conseguem enxergar. Ele vai te apresentar as estrelas, a lua, o sol. E você vai chegar até o terceiro céu. Então ali, você vai encontrar com um homem. Esse homem se chama Adão. Ele vai estar lá. E aí você vai encontrar com outro homem. Ele vai ter duas marcas aqui. Ele vai falar assim: a tribulação produz cicatriz, e a cicatriz produz autoridade. Ele vai olhar para Adão e vai falar: Adão, você errou, mas eu acertei. Você perdeu, mas eu venci. Então esse homem vai pegar você para a mão. Ele vai falar para você: olha, todo esse povo vai entrar em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tribulações, não precisa mais. Pode entrar, filho. Então hoje você está passando por tudo isso porque Ele quer te usar. Ele quer te curar para que você cure alguém.
A menor visão de Deus é uma cidade. Ele quer que você impacte uma cidade. Quando Ele olha para você, Ele enxerga uma multidão atrás de você. Ele está falando: eu estou te salvando para você salvar alguém. Eu estou te libertando para você libertar alguém. Eu estou te curando para você curar alguém. Eu estou te amando para você amar alguém. Eu estou te perdoando para você perdoar alguém, filho. Hoje é o dia, essa é a hora. Receba o abraço do Pai. E receba de novo a esperança. Tribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não destruídos. Nada, nada, nada. Nenhuma tribulação, nem algo terrível que os seus olhos veem, que o seu coração fica perplexo, e nem as perseguições desses dias pode roubar o que Ele tem preparado para você. Aleluia. E quando você chegar nesse dia, eu estou colocando esperança dentro de você. Você vai ver lá o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, e que nem subiu no teu coração. É tudo que já está preparado para você. Cristo em nós, a esperança da glória. Não perca a esperança. Não perca a esperança.